Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre pesquisa e também realização cinematográfica com a jornalista Marilice Daronco. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC. E também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. E na técnica, ele, José Carlos Quartiero, o Zezinho, que ontem... não sei se esteve no Brick da Vila Belga, com as suas trufas deliciosas. Muito bem, Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 8 de setembro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 8 de setembro na história do cinema, nascia hoje Jean-Louis Barrault, ator e mímico francês que brilhou tanto no teatro quanto no cinema. Um ícone da arte dramática, ele trabalhou ativamente na Comédie Française, que é um teatro estatal da França e que contém aí uma companhia permanente de atores. No cinema, ele atuou em grandes filmes como Boulevard do Crime, de 1945, O Mais Longo dos Dias, de 62, e Casa Nova e a Revolução, de 1982. O ator faleceu aos 83 anos, em janeiro de 1994. Hoje também é data de nascimento do grande mestre do humor Peter Sellers. Imortalizado com o atrapalhado Inspetor Clouseau na série cinematográfica Pantera Cor-de-Rosa, Sellers brilhou em grandes filmes como Doutor Fantástico e Muito Além do Jardim. Seu talento para a comédia e suas transformações em cena, como a gente vê muito em Doutor Fantástico, o tornaram um dos maiores atores britânicos do século XX. Ele faleceu muito jovem, aos 54 anos. Falecia na data de hoje a diretora alemã Leni Riefenstahl. Nascida em Berlim em 1902, ela começou como bailarina e atriz em filmes de montanha da década de 1920. Mas foi atrás das câmeras que seu nome ficou conhecido na história do cinema. Ela dirigiu obras como O Triunfo da Vontade e Olímpia, marcos técnicos e visuais, ainda que associados à propaganda nazista. Seu legado, portanto, é muito ambíguo, né? Uma artista revolucionária, mas envolvida com um dos piores e mais problemáticos períodos da história do século XX. Ela faleceu em 2003, nessa data, aos 101 anos. Também falecia hoje Raoul Julian. Nascido no Rio de Janeiro, foi o primeiro ator brasileiro a brilhar em Hollywood. Atuou ao lado de estrelas como Fred Astaire e também participou em filmes dirigidos por John Ford. No Brasil, ele também teve produções nacionais e atuou em programas de rádio e TV ligado ao jornalismo. No cinema, entre seus filmes como ator, ele fez Voando para o Rio, de 1933. Ele faleceu em 2000, aos 95 anos. E, por fim, um nome que se tornou símbolo da intensidade dos anos 70 e 80, Brad Davis. Ator norte-americano, Brad ganhou fama internacional como o protagonista de O Expresso da Meia-Noite, papel pelo qual ele recebeu o Globo de Ouro de ator revelação. Com seu olhar inquieto em interpretações viscerais e humanas, ele brilhou em filmes como Carruagens de Fogo e Querelle. Sua trajetória foi curta, né? Brad Davis faleceu precocemente aos 41 anos, vítima de complicações da AIDS. Fazem aniversário hoje, 42 anos, da talentosa atriz Leandra Leal, além de atriz, diretora e também produtora. Leandra começou
com a carreira ainda criança e desde então acumula prêmios importantes, como o Grande Otelo e também o Kikito de Gramado. Além de atuar, ela também está por trás das câmeras, sendo cofundadora da produtora As Três Meninas. Hoje, 53 anos de Martin Freeman, ator britânico de destaque na televisão em séries como Sherlock e Fargo. No cinema, Martin Freeman brilhou como Bilbo Bolseiro, protagonista da trilogia O Hobbit, baseada em Tolkien, né? Freeman também marcou presença no universo da Marvel, como o agente Everett Ross, aparecendo em Capitão América, Guerra Civil, Pantera Negra e na sequência também Wakanda para Sempre. 58 anos da diretora Kimberly Peirce, cineasta norte-americana conhecida por seu trabalho intenso e sensível. Ela ganhou destaque em 1999 com o filme Meninos Não Choram, que rendeu o Oscar de atriz aí para Hilary Swank. 63 anos do ator alemão Thomas Kretschmann. Talvez você conheça ele em filmes como O Pianista, King Kong, Os Vingadores, A Era de Ultron. Ele tem um estilo intenso e transita facilmente aí pelas obras hollywoodianas e também pelo cinema europeu. 69 anos do ator britânico Julian Hutchins, que é reconhecido por papéis no terror e também na ficção científica. Ele participou de filmes como Kubo e também X-Men. E 72 anos de Paulo Betti, que também faz aniversário hoje, ator, diretor. Betti já viveu personagens marcantes como o Carlos Lamarca e também o Visconde de Mauá. Ele também dirigiu filmes como Cafundó e divide seu tempo entre o palco, o cinema e a televisão. Uma carreira aí sólida e versátil. Há 80 anos, em 1945, os cinemas de rua de Santa Maria Imperial e o Cine Independência traziam destaque para O Solar das Almas Perdidas, título brasileiro do filme The Invited, de 1944. Na obra, dois irmãos, Roderick e Pamela Fitzgerald, decidem comprar uma mansão isolada na costa da Inglaterra, encantados com o preço tão abaixo do mercado. Mas a beleza e o silêncio ameaçador da casa escondem um segredo, uma presença sobrenatural que começa a sufocá-los. Um marco do cinema de horror, o filme foi o primeiro a tratar fantasmas com seriedade, em vez apenas de recorrer à caricatura tradicional da época. Há 30 anos, um dos grandes filmes dos anos 80 estreava nos Estados Unidos, De Volta para o Futuro, de Robert Zemeckis. Ele marcou uma geração e hoje a nossa trilha sonora terá músicas desse grande filme lançados em 1985. Trilha sonora. Só de ouvir passa um filme na cabeça. E começamos com a empolgante The Power of Love, de Huey Lewis and the News. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Toda grande obra nasce de uma pergunta. No cinema, essa pergunta pode surgir de um livro antigo, de um recorte de jornal esquecido, de um gesto cotidiano ou mesmo de uma inquietação profunda que insiste em não se calar. Seja na ficção ou no documentário, no curta experimental, no blockbuster, a semente de um filme quase sempre se planta no terreno da pesquisa. Mas as pesquisas também transitam pelos horizontes acadêmicos e da história do cinema. E o nosso bate-papo de hoje, a gente vai receber uma protagonista da memória audiovisual gaúcha, a jornalista, pesquisadora e cineasta Marilice Daronco. Mestre e doutora em comunicação e especialista em cinema, Marilice construiu um caminho que une investigação, narrativa e preservação. Seus livros O Nosso Cinema era Super e Milímetros da História revelam personagens, produções e memórias que antes estavam esquecidas ou guardadas desse audiovisual local. Local que eu falo, Santa Maria, mas eu falo também do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como diretora, ela assinou também documentários inspiradores, como Esconderijos da Memória. Seu trabalho extrapola o discurso acadêmico, serve como um instrumento de preservação para a cidade. Sua pesquisa já foi reconhecida, inclusive, com homenagens
no Festival Santa Maria Vídeo Cinema, onde ela foi uma das homenageadas ao lado do professor Glênio Povas. Sua contribuição, ela se estende também à produção e, mais recentemente, no filme Quando a Gente Menina Cresce, de Nelly Mombelli, tem aí também o dedo de Marilice, já que ela é uma das roteiristas da obra, né? Juntamente com a Inês Figueiró e com a própria Nelly Mombelli, né? Obra que conquistou aí o Kikito na mostra competitiva de longas gaúchos no 53º Festival de Cinema de Gramado. Tudo bem, Mari? Boa tarde. Depois dessa apresentação toda, eu saio correndo daí, porque eu fico com medo de falar, né? Não, a gente já adianta que ele não vai ter muito tempo para falar sobre tudo, né? Mas faltou uma coisa só contar, que o meu primeiro estágio foi na Rádio Universidade, né? Então eu comecei, tem uma história aqui também. Que legal, olha só, né? Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí a tua disponibilidade, né? As mudanças que tu fez na sua agenda, que a gente sabe que é concorrida, é uma agenda de luta também, então é importante, né, que a gente deixe registrado. Mas, Mari, assim, é claro que o teu currículo é enorme, né? É muito difícil a gente aqui em 40 minutos falar sobre todo ele. A gente vai pontuar algumas questões para no futuro aí, quem sabe a gente faz mais específico falando sobre um pesquisa, algum livro que tu venha lançar daqui a um tempo, que eu já tenho uma pergunta sobre isso também, né? Mas vamos começar te perguntando como começou a tua relação com o cinema? Tá. A gente tinha acho que assim, o contato em Itaara com o cinema, para mim, ele era difícil. Eu não venho de uma família que assistia muitos filmes, por exemplo. Então, eu tinha muito mais contato com a televisão do que com o cinema. Mas a minha irmã morava em Santa Maria e ela costumava, volta e meia, me levar nas antigas salas de cinema de rua daqui pra gente assistir algum filme. Ainda eu criança, assim, ela é 10 anos mais velha, então ela acabava me levando pra assistir filmes. E eu lembro muito dessa coisa da escola, da ida da escola até as salas de cinema também, porque a escola vinha todo mundo de Itaara para Santa Maria, aquela bagunça boa, para assistir filmes também. Então começa dessa forma, assim. Mas para encarar isso como algo mais relacionado à profissão, aí já foi dentro do curso de comunicação, porque eu me identifiquei muito com documentário, comecei a ver muito documentário e me dava vontade de produzir algo nessa área também. Era uma época com um contato um pouco mais difícil, assim, com essas produções de documentário. Então, meu anseio era meio que no sentido de a gente conseguir realizar coisas que saíssem um pouco do documentário tão tradicional, assim, que a gente conseguisse fazer experimentações, aproveitar a linguagem, essas coisas todas que a universidade realmente oferece caminhos pra gente, né? Aí eu acabei trabalhando na TV Câmara, na TV Campus, que também ali começou o contato com o Sérgio de Assis Brasil, com o Rondon, com a Kita. E aí eles estavam nessa época de produção e eu comecei a entrar nas equipes. Primeiro como auxiliar de produção, então era aquela bem a tarefa de puxar fio, de transportar coisa, de ajudar na manutenção ali do que precisava para as equipes. E no Manhã eu acabei começando como auxiliar de produção. Manhã Transfigurada. No Manhã Transfigurada, comecei como auxiliar de produção e terminei como assistente de direção. Então foi uma carreira meteórica dentro do filme. Mas eu acho que muito dentro disso que a universidade oportuniza e que aquele curso que existiu na época de cinema experimental, de cinema digital, oportunizou que a gente conseguisse experimentar coisas, assim, diferentes tarefas, diferentes funções dentro do audiovisual. Agora, pesquisa foi muito por acaso, né? Porque apesar de sempre gostar muito de pesquisa, quando eu estava fazendo a especialização em cinema, eu ia trabalhar num documentário. Tu ia produzir um documentário? Eu ia produzir um documentário, já tinha orientação, tudo até a gente encontrou com ele no Festival de Cinema de Gramado, agora que meu orientador seria o Bruno Polidoro. E aí acabou que a entrevistada faleceu. Era dentro de uma questão artística de Santa Maria, eu acabei sem tema. E como eu gostava muito das conversas com o Grassi,
a respeito do cinema de Santa Maria, surgiu essa coisa, vamos trabalhar a memória, vamos buscar, porque o Grassi contava muito sobre o cinema, mas a gente não tinha um repertório de livros sobre isso, né? Eu disse, vamos colocar no papel essas coisas tão bonitas que tu contas, porque as pessoas também não, né? Quantas pessoas a gente perdeu daquela época pra cá, o próprio Modesto Vielevic, que trabalhava junto com o Grassi, o Clênio Fachin. Então, eu disse, deixa eu aproveitar, vamos conversar com essas pessoas pra gente fazer essa construção das memórias desse período, assim. E isso começou de uma forma muito incipiente, assim, e no fim abriu um caminho pelo qual eu me apaixonei, assim, que era cada vez mais saber sobre essas histórias do nosso cinema, e que parece que quanto mais a gente pesquisa, mais coisa de fato surge, novos filmes, e então é uma coisa que conquista, né? Eu tenho que te perguntar sobre isso, né? Porque aquilo que eu falei lá da produção, né? Quando surge uma ideia, né? Como pode surgir uma ideia, né? Eu fico pensando assim, porque cada um dos teus trabalhos acadêmicos, assim, que tu fizeste, né? Eles são, na verdade, pesquisas longas e profundas, mas que servem justamente para tu, talvez, desdobrar para a produção audiovisual. Tu costumas, quando tá pesquisando, também visualizar, assim, como seria a elaboração, por exemplo, de um filme sobre o Selma Brightman, por exemplo, que é o tema da tua tese, né? Sim, geralmente quando eu faço as pesquisas, inclusive eu gravo, né? Eu gravo as imagens não com o desejo de um dia fazer um documentário, mas porque eu sempre acho que no momento que eu tô fazendo a transcrição das entrevistas, às vezes um gesto importante, algo muda naquela transcrição do texto, assim, não é só texto, né? É um choro, é um silêncio, então as imagens para mim importam bastante na hora de transcrever. Nunca pensei, não vou te dizer que nunca pensei em transformar, mas até porque sobre o Selma, por exemplo, existe um documentário muito bom sobre ele, mas não sobre a atuação dele aqui em Santa Maria. Santa Maria, né? Eu gostaria de um dia, sim, reunir todas essas memórias e fazer um trabalho. Não tenho, nesse momento, um projeto sobre isso em andamento. Tenho bons trabalhos de referência que eu tenho, por exemplo, sobre o Cinema Super 8, por exemplo, o trabalho que os meninos fizeram ali, o Marcos Borba, o Cassol, o Super 70, é fantástico, né? Mas eu gostaria de um dia fazer algo que costurasse essas memórias. Até porque as produções de audiovisual que a gente tem, elas têm uma dificuldade que eu enfrentei na própria pesquisa, que era o acesso às imagens, que a gente não tinha muito desses filmes ainda digitalizados. E a própria questão que, quando eu comecei, por exemplo, existia uma ideia de que o cinema tinha surgido, não as exibições, mas as produções de filmes daqui tinham surgido numa determinada época, e aí a gente foi cavando e foi achando materiais anteriores. Então, acho que tem disso, assim, também, de ligar esses pontinhos um dia ainda, quem sabe surge esse mergulho. Tomara, né? Tomara que para nós, cinéfilos como eu, né? Tomara que surjam mesmo, né? E, Mari, assim, porque teu primeiro estudo mais profundo o teu trabalho de TCC, por exemplo, né? Foi com documentário. Foi do documentário. Quem foi teu orientador? O meu orientador foi o Rondon, o Rondon de Castro, né? Sim. E a gente trabalhou justamente com uma ideia de como trabalhar os roteiros do documentário para que ele pudesse absorver um pouco mais do jornalismo literário. Para que ele não fosse... Que já era bem o que eu estava te dizendo, uma fuga um pouco minha do documentário tradicional, assim. Sim. Que a gente queria um pouco se apropriar mais da linguagem e tudo. A gente sofreu bastante com a realidade, né? Porque era um tema bem difícil. Era um tema sobre o programa Lebensborn, que trouxe imigrantes alemãos para o Brasil com a ideia justamente de disseminação da raça ariana, né? Então, a gente teve um entrevistado de Panambi. Então, era muito em torno da vida dessa figura pública da cidade de Panambi, assim, de como ele foi trazido para cá e tudo. Então, mexia muito com essa questão da memória, das emoções,
e da pesquisa. Só que a gente está falando lá de 2002, a conclusão desse documentário, uns dias atrás. Então, a internet ainda era uma dificuldade, mas foi um trabalho bem legal de realizar, porque mexeu com as duas coisas. Era uma produção, né? Era uma realização nossa, e ao mesmo tempo tinha esse trabalho de pesquisa, de encontrar documentos, de ir atrás de dados, assim, que é algo que me conquista bastante, assim, que eu gosto. Né? E os roteiros geralmente também eram produzidos por ti, né? Tanto que agora o teu roteiro mais recente, né? Justamente teve esse reconhecimento, né? Porque, claro, o filme todo foi reconhecido, né, em Gramado, mas é evidente que passa também pelo roteiro, né? E como é que tu transpõe assim, as questões de pesquisa para contar uma história em um audiovisual? Porque se a gente lê um livro, a gente sabe que são coisas que podem estar relacionadas, mas são de análise distinta, né? Um livro não tem um comprometimento para trazer todas as informações e o filme não tem a necessidade de exatamente ser fiel, né? Como é que tu faz enquanto documentarista, vamos dizer assim, né? Para, né, filtrar, para focar bem aqueles pontos-chave que tu acha que merecem ser vistos por quem está assistindo aos filmes, né? Eu acho que eu participei de 3 trabalhos assim que eles têm maior relação com o roteiro, que é o Esconderijos da Memória, que foi o documentário de conclusão de curso. Depois a gente tem o Fragmentos, que é o documentário ali com a história do seu Guido Isaías, né? E aí depois agora o Quando a Gente Menina Cresce. Até quando a Nelly fez o convite para participar da equipe de roteiro, eu brinquei ainda com ela, eu disse, será que eu dou conta junto com vocês? Porque é sempre uma grande aventura, né? Porque o próprio roteiro do Quando a Gente Menina Cresce, ele nasceu de uma forma e ele foi se transformando em outra. Porque depende dos personagens que tu encontra. E eu acho que daí a gente vai muito ao encontro do que eu defendia lá no TCC, sabe? Que é a questão de tu estar aberto para essas novas possibilidades. De tu precisa, sim, sair de casa, né? Sair para gravação com um roteiro, com ideias, com perguntas, com aquela tua vontade de desbravar o mundo naquele olhar, mas tu não pode fechar os olhos para outros olhares. No Quando a Gente Menina Cresce, isso aconteceu muito, assim, porque as meninas, as estudantes da escola, elas ganharam um protagonismo gigantesco, e eu acho que é uma das maiores delícias, assim, do filme, é justamente ver esse crescimento delas diante da câmera, assim. A Nelly tem uma fala muito bonita e que eu gosto bastante dessa questão da premiação, da gente ter ganhado os Quiquitos lá de júri popular e de melhor filme, porque é um prêmio coletivo para toda a equipe, né? Aí a gente, claro, se sente pertencente no roteiro, mas é um trabalho muito coletivo. Eu acho que o roteiro teve muito disso também, assim, claro, nós éramos as responsáveis, mas de saber olhar, de saber ouvir o restante da equipe, assim, porque todo mundo trouxe ideias, somou ideias muito boas dentro dessa construção. E a ideia do roteiro também, sem execução do restante da equipe, ela não é nada, né? Porque é a necessidade de colocar o microfone nas meninas. A Nelly tem uma preocupação social e uma preocupação pessoal com cada uma das pessoas que passa por ela, que é muito bonita de ver também. Então, a preocupação de como essas meninas iam ser tratadas, a preocupação com as famílias, com a questão do contexto escolar, né? Porque, como a gente dizia até numa reunião com a prefeitura, depois quando a gente voltou, né? É muito legal ganhar o prêmio, mas e agora? Tipo, onde é que essa escola, que ela tá sendo tão, nesse momento, tão presente na vida da cidade, onde é que ela ganha? Tem uma série de necessidades do local, sabe? Que acho que são coisas que as próprias meninas, existe uma série de necessidades, assim, que elas têm e que a cidade pode colaborar com elas, né? Então, eu acho que tem uma questão da construção do roteiro, mas tem uma preocupação pós, assim, também, sabe? Que vai além, né? Que vai além. E eu acho que essa mesma preocupação se estende para o nosso cinema, né?
Porque muito legal ganhar o prêmio, tá? Mas pra gente ganhar os próximos prêmios, a gente precisa incentivar o cinema local, a gente precisa valorizar o trabalho de quem tá produzindo aqui, criar, né? A gente sabe que existem todas as leis de incentivo e tudo mais, mas não é só de lei, não é só de dinheiro que a gente tá falando, né? A gente tá falando disso também, mas a gente também tá falando de uma questão da cidade olhar pro seu próprio cinema com mais carinho. Sem dúvida, né? Até porque eu ainda não sei quando é que eu vou poder assistir esse filme, né? Então... A gente tá indo agora na quinta-feira para Porto Alegre, mas é um retorno do próprio Festival de Gramado. A gente quer muito, aliás, quem tiver em Porto Alegre, né? Na quinta, às 19 horas, na Cinemateca Paulo Amorim, a gente tem... na Paulo Amorim. A gente tem a exibição. Aqui em Santa Maria a gente quer muito, né, fazer essa exibição, só que a gente tem uma restrição dos festivais, porque pra gente circular por outros festivais tem a questão do ineditismo. Ele vai a Brasília também, né? Ele vai a Brasília agora em setembro também. Então, a gente tem uma exigência de ineditismo. Então, a gente precisa, ainda como ainda está na fase de seleção de outros festivais, a gente precisa desse ineditismo para continuar circulando. Maravilha, né? Mas a ansiedade só cresce, né? E existe uma vontade muito grande que essa volta que seja nas salas de cinema, né? Comerciais, né? Porque faz tempo que a gente não tem um filme nosso aqui, né? Na verdade, desde o filme do Álvaro, depois do fim. Sobre a ferrovia, né? Eu acho que sim, isso. Acho que desde o filme dele a gente não tem outro local aqui passando nas nossas salas. E isso é muito importante, porque isso envolve formação de público. Até passou sobre o Lupicínio, mas eu não lembro se... É verdade, tá certo. Tem o filme que tem uma parte da história local aqui do Lupe. Eu não lembrava se ele era produzido aqui em Santa Maria só. Tem algumas pessoas daqui, que é uma produtora do Rio, eu acho, mas tem algumas pessoas daqui de Santa Maria que participaram, sim. Eu lembro que eu vi no cinema. Isso. Eu tinha esquecido até realmente ele faz essa conexão. Foi bem durante o meu tratamento ali, eu faço tratamento médico, e aí eu não consegui assistir no cinema, infelizmente. É porque é aquilo que eu digo, né? Quando tem filme de qualidade, a gente tem que ir no cinema tem comercial, que aproveitar e tem que ver. fazer todo aquele rito, né? Comprar ingresso, né? Não é, vamos assistir gratuitamente em casa. Não. O cinema, ele é ele necessita desse rito, né? Para ele poder justamente novas produções aparecerem e, né, gerar aí um público que não apenas consome, mas que também faz filmes. Eu até diria que tem duas coisas que são complementares. Eu acho que é muito legal assistir no cinema e depois tu debater ele nos cineclubes, né? Sem dúvida. Porque aí a discussão fica muito mais rica, né? Eu sou... Bom, eu faço as duas partes, eu adoro, né? As duas partes, a Mari sabe também, né? Mas, Mari, vamos ouvir mais uma canção, depois a gente volta para falar um pouco mais sobre as tuas outras pesquisas, o que vem por aí, né? E vamos ouvir agora, então, mais uma música que está na trilha do De Volta para o Futuro, Tiny Bomb Town, de Lindsey Buckingham. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem. Tá aí mais uma canção dessa trilha sonora incrível de De Volta para o Futuro, de Robert Zemeckis. Mari, a gente voltando aqui ao nosso bate-papo, né, sobre pesquisa, sobre realização, porque quando eu pensei, né, em te convidar, eu pensei, a Mari é uma das maiores pesquisadoras que eu conheço, né, foi minha colega no fim do doutorado aí, né, no fim do doutorado dela, né, eu estava iniciando, né, e aí a gente, né, ouvi algumas falas dela sobre o fim da tese dela e eu lembrava, né, que ela tinha já publicações anteriores e uma delas foi o Nosso Cinema Era Super. E aí me fale um pouquinho do como foi o lançamento desse livro, né? Nossa, esse foi um lançamento assim de coração apertadinho, assim, coração quentinho. Primeiro por ser meu primeiro livro. E ele foi lançado através do projeto da Câmara de Vereadores, né, da Lei do Livro, na Feira do Livro. Então foi um dia bem especial, assim, e tanto por uma conquista pessoal, porque tu publicares um livro é fantástico, né?
quanto pela questão do registro mesmo, porque tinha muito essa vontade, assim, minha e das pessoas que participaram como entrevistadas, da gente conseguir deixar uma memória oficial do cinema de Santa Maria registrado em livro, assim. Então teve esse papel muito legal. A minha orientadora, ele foi feito durante a especialização em cinema da UFN, e a minha orientadora foi a Miriam Rossini. Nossa, Né? que prestígio, hein? Quando a Miriam deu aula pra gente, eu convidei ela se ela poderia ser minha orientadora, e ela me disse assim, só se tu vieres até Porto Alegre, porque eu não consigo ir a Santa Maria para as tuas orientações. E eu disse, nossa, vou fazer de tudo para isso, vamos fazer isso acontecer, porque ela é uma pesquisadora pela qual eu tenho o maior respeito, assim, então... E eu tenho a felicidade de ter a Miriam depois na minha banca do mestrado e na minha banca do doutorado também. Eu lembro dela na tua banca do doutorado. Porque ela tem... O meu trabalho junto com ela tem toda uma construção, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. Mas foi realmente, assim, uma grande conquista. Eu digo pessoal, mas pessoal e profissional, por a gente ter conseguido construir essas primeiras memórias. Hoje, se fosse escrever o livro, já teria muitas coisas que faria diferente, porque foram aparecendo depois outras informações, outras pesquisas, outros dados, mas eu acho que ele tem muito isso, assim, de começar a fazer os primeiros... Acho que o grande papel dele foi de começar a colocar no papel os primeiros registros a respeito de filmes que não estavam recuperados. E eu acho que ele deu um empurrãozinho, assim, não vou dizer que ele é o responsável, mas ele deu um empurrãozinho em algumas pessoas de também restaurarem os filmes. O Graça é uma das pessoas que tinha muita vontade e que ele foi atrás de alguns filmes, assim, também, e a gente conseguiu essas restaurações ao longo do tempo. Porque a maior dificuldade... Hoje é mais fácil, né? Hoje a gente diz assim, o herói, e aí vai olhar e o Graça tem o filme. Ou a gente vai falar do filme do Modesto, o Vielevic, né? E a gente pode assistir o filme do Modesto, existe uma cópia digital. Mas quando a gente começou a fazer esse trabalho, lá em 2011, essas cópias digitalizadas praticamente não existiam, da maioria dessas produções. É o mesmo trabalho que eu passo quando vai para o segundo livro, que daí é a pesquisa do mestrado, que é a respeito dos filmes produzidos em 16mm. Porque eu comecei com o Super 8, não me interessando lá tanto pela tecnologia, mas pela questão que eu via eles como realizadores que tinham tanta vontade de produzir, que eles começaram a usar as filmadoras amadoras para fazer esses filmes. Aí depois o 16mm eu achei que era quase uma reparação histórica, porque eu descobri que existiam esses filmes 16mm que eles estavam perdidos ali dentro da nossa história, e que inclusive eles tinham um papel muito importante dentro da história brasileira e que não era respeitada. E eu digo, como é que eu quero cobrar que seja respeitado se nem a gente não conhece, se a gente também não colocou no papel, não pesquisou. Então tinha muito esse desejo que os nossos filmes daqui eles estivessem dentro da historiografia brasileira, dentro da historiografia do Rio Grande do Sul. Mas acho que daí vem um papel nosso, peraí, vamos cavocar que filmes são esses, quando é que eles foram produzidos, os realizadores. E aí uma das surpresas muito gratas desses filmes em 16mm é o A Vida do Solo, da Ana Primavesi, que foi produzido nos anos 60, ficou pronto em 68, e ele é a nossa primeira animação aqui de Santa Maria, mas ele é uma animação que, dentro do tema da agroecologia, ele é o primeiro a tratar desse tema no mundo. Então, a gente foi encontrar registros sobre o filme num livro do Bruno Eder, por exemplo, fora do país. E não tinha nada dentro do Brasil que falasse sobre esse documentário. Então, era uma perda, que nem eu disse, é uma reparação histórica, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Ana, e ela era fantástica. Eu lembro de chegar, sentar para conversar com ela, e ela me dizia assim, nossa, mas tu vai pesquisar sobre o nosso documentário? Ela já é idosa, né? Na casa dela em São Paulo, e ela, tu vai pesquisar sobre o nosso documentário? Mas foi uma coisa tão simples que a gente fez. Só que esse simples, para época em que foi produzido, foi fantástico. Imagina pensar em animação, nesse uso da animação combinado com as cenas de queimadas, como eles fizeram. Mas também, isso lá no mestrado também era um filme que ele não estava disponível. Depois, a própria família da Ana Primavesi disponibilizou no canal do YouTube da Ana, que hoje tem milhares de visualizações nesse filme. Mas naquela época ele tinha sido restrito a exibição lá nos anos 60, início dos anos 70. Então tinha muito esse desejo também no segundo livro. E quando eu fui pesquisar sobre o Cioma,
Selma Brightman, também foi no sentido de, opa, apareceu mais um dado aqui, quem é esse imigrante ucraniano filmando aqui em Santa Maria lá nos anos 30? Também tinha esse desejo de memória, assim. E a família do Selma Brightman é fabulosa, assim, eles tinham muito material guardado a respeito dele. Ele, ao contrário das outras pessoas que eu tinha pesquisado, era muito conhecido, ele é conhecido como um dos maiores fotógrafos do século XX, mas a atuação conhecida dele é como fotógrafo. O fotógrafo da enchente de Porto Alegre, né? Que nem eu digo, porque ele tem as fotos mais famosas da grande enchente anterior à mais atual, né? Mas como cinegrafista não existia um trabalho de recuperação dessas memórias dos filmes do Selma. Aí vem a dificuldade também, que é uma dificuldade, por isso que é uma dificuldade gostosa quando tu consegue romper esses limites ali, mas que dá trabalho, né? É angustiante para o pesquisador. Angustiante para o pesquisador, que é, por exemplo, toda a consulta na Cinemateca Brasileira hoje tu consegues online. Em 2017, quando eu comecei a pesquisa, os filmes do Selma, para eu poder ficar vendo, tinha que ir a São Paulo na Cinemateca, porque tu não podia fazer cópia. Então, também tem, ao mesmo tempo que tinha esse desejo de produzir, de pesquisar, de ter as respostas, tinha aquela coisinha da pessoa apaixonada por filme, poxa vida, e onde é que as pessoas vão poder assistir isso, né? Onde é que elas vão poder ver esses filmes? E quando o livro ficou pronto, na verdade, quando a pesquisa de mestrado ficou pronta, eu procurei a Fundação ENI e a Fundação patrocinou a publicação do livro, porque tem muitas... Era um desejo também que a distribuição fosse gratuita, né? Assim como foi o primeiro livro pela Câmara, que pudesse ser esse segundo gratuito, para que as pessoas pudessem, de fato, conhecer a história do cinema local. Porque é difícil a gente, sem uma tradição, sem que as pessoas vão comprar o livro para conhecer sobre isso. Eu queria muito que elas tivessem o livro para conhecer mais sobre o nosso cinema e se inteirar dessa história deles. Até porque, como a gente está dentro de uma universidade pública, eu sempre considerei essas publicações como muito um retorno para a comunidade daquilo que eu tô pesquisando. Tanto para as pessoas entrevistadas, quanto para quem gosta disso, né? E aí, esse segundo livro, a Fundação ENI patrocinou a impressão e a gente conseguiu fazer a distribuição gratuita novamente. Uma capa lindíssima, né? Milímetros da história. Eu adoro E esses livros, eles estão em bibliotecas, eles... Por exemplo, quem quer começar a pesquisar aqui a história do cinema local, né? Eles estão disponíveis... Onde a gente encontra eles, né? Em PDF no Google, por exemplo, a gente encontra? Tá, o Nosso Cinema Era Super tem, se procurar no Google tem em PDF ele, mas os dois tem nas bibliotecas públicas. A gente fez distribuição para as escolas, tem aqui na da universidade também. A gente fez, um dos trabalhos também que a gente fez até com o Gilvan, ali no Cineclube da Boca, foi todas as palestras onde eu participei ao longo do período, desde lá do lançamento em 2020. Assim, a gente sempre fez distribuição para quem estava presente no Cineclube, legal. porque daí acabava tendo também esse contato, até para a gente incentivar que tenha outras pesquisas, né, sobre o nosso cinema. Tem muito assunto para ser pesquisado e tem muita coisa para ser vista. Para ser vista, né? O trabalho da Filmoteca, o Gilvan teve aqui, a gente conversou bastante, mas eu acho sensacional, né? Fabuloso. E com certeza dali vai vir muita pesquisa. Muita bacana. pesquisa, né? E, bom, tu falou dos dois livros, né? E já deu uma palhinha aí do Selma, né? Mas vem novas publicações em livro por aí ou não? Ou vai demorar um pouquinho ainda? Eu tô trabalhando, na verdade, não num livro meu, mas em colaboração com 2 verbetes para um dicionário sobre história de Santa Maria. Eu tô trabalhando sobre fotografia e sobre cinema. Tá. Então, o verbete cinema em Santa Maria e fotografia em Santa Maria ficaram comigo, assim. Tem sido um trabalho um pouco difícil de realizar para mim, porque eu passo por esse tratamento médico, né? Para quem não sabe, eu faço um tratamento de linfoma, então ele acaba sendo, assim, um trabalho... bem num ritmo diferente do que eu costumo fazer. Até por isso também que eu não fui atrás ainda de publicar
A tese. A tese. Porque eu tenho bastante vontade, sim, de transformar ela em livro. Ou, quem sabe, nasce daí o documentário, então, que a gente falava antes, né? Porque o Cioma, ele é um personagem que merece muito isso, assim. A história dele é muito rica. Não só a dele, que eu pesquisei na tese, mas a própria esposa dele, a Dona Rosa, ela fotografava muito aqui em Santa Maria. Então, essa história que é uma das coisas que eu tenho lido e procurado bastante, que é essa coisa das mulheres dentro desse universo do cinema e da fotografia aqui na cidade, sabe? Tenho muita vontade que essa pesquisa também se torne para virar a trilogia do cinema. Olha aí, a trilogia do cinema de Santa Maria. Mas tenho muita vontade para que as pessoas também conheçam mais dessa história dele, porque às vezes essas pesquisas que a gente faz, infelizmente, elas acabam circulando muito mais dentro do universo acadêmico do que dentro da comunidade, né? Sim. E eu acho esse retorno bem importante, assim. O Cioma tem uma coisa fabulosa, né? Ele vai, para quem não conhece, assim, a obra dele, ele nos anos 30, ele morou em Santa Maria de 31 a 37. E o estúdio dele ficava mais ou menos ali onde hoje é o Mercado Índia, ali no Calçadão. Então, o que ele fazia? Que fechou agora também, né? Isso. E ele usava a fachada, que claro, não é o mesmo prédio ali, para exibir os filmes. Então, ele vendia o equipamento fotográfico, mas ele filmava, ele editava, e aí edição, a gente não está falando de edição digital, por favor, a gente está falando de anos 30, então tudo com muito trabalho. A montagem ali. Montagem aí de montar mesmo os pedaços de filme e exibir ali num local público. Então, acho isso fantástico, né? É o que eu chamei na tese do nosso cinema de vitrine. Né? Maravilhoso. Para fechar o nosso bate-papo, né? Tem muitos assuntos aqui, vocês viram, né? A Mari é fantástica, né? Vai puxando um fio de memória para lá, para cá, para lá, e quando viu já estamos aqui, né? Falando sobre a trajetória dela, inclusive, né? Mas eu quero saber uma questão mais assim, de coisa de cinéfilo, né? Os teus documentaristas favoritos, assim, né? Porque tu falou que lá no início, né? Quando tu começaste a desenvolver ali os teus trabalhos, né? Que tu queria sair um pouco desse documentário mais tradicional, assim, né? Então, tu tem, assim, alguns nomes de documentaristas para quem quer também se familiarizar com esse universo, esse tipo de cinema aí que é muito importante? Tem uma questão aí, fica um pouco dividida a pesquisadora e a parte cinéfila. Da coisa. Mas eu acho que quando a gente pensa nesses filmes, não dá para fugir do Eduardo Coutinho, por exemplo, né? Que é uma das nossas maiores referências dentro do próprio universo ali do 16mm, assim, quando começaram essas primeiras produções, ele é uma referência bem marcante. Mas eu gosto muito desses trabalhos que envolvem os documentários do eu, né? Os documentários mais ensaios sobre vidas, histórias de vida das pessoas. Então, a Pietra Costa, por exemplo, para mim é Helena ali, né? Helena é uma das coisas que me toca bastante, assim. Muito bem, Mari. Obrigado, né, por ter vindo aqui conosco. Conseguimos organizar a agenda, que é uma agenda bem... de uma agenda de luta, como eu falei antes, né? A Mari tem essa questão. Vamos explicar que é uma agenda médica, senão as pessoas vão achar que eu fico muito ocupada, né? Elas vão dizer, meu Deus, essa guria tá com contrato já assim, voando. É uma agenda médica, tá, pessoal? É uma agenda médica, mas, né? Tem muito trabalho também, né? Então, obrigado, viu? Não, eu que agradeço, na verdade, o convite. Falar sobre cinema é sempre um grande prazer. Então, obrigada pelo convite. Pode chamar mais vezes, que sempre que puder eu vou estar aqui. Vamos combinar sem dúvida alguma, né? Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana. Em primeiro lugar, segue Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, aí com mais de 4 milhões de reais na sua bilheteria, um valor expressivo, né? Em segundo lugar, Os Caras Malvados, animação, tá bem atrás agora, tá com 2 milhões e 800 e pouco. Em terceiro, o filme de terror A Hora do Mal, que já saiu de cartaz aqui em Santa Maria. Em quarto lugar, uma surpresa, né, que é o Interestelar, do Christopher Nolan, que é um filme que voltou às telas aí, num especial esse ano.
E em quinto lugar, Faça Ela Voltar, um outro filme de terror, o terror daí sempre com muita audiência aqui no Brasil, né? As estreias dos cinemas comerciais aqui, o Arcoplex e o Cinépolis. Nós temos a estreia lá no Cinépolis de A Vida de Chuck, de Mike Flanagan, um filme que adapta aí a uma obra bastante pessoal e intimista, né, do Stephen King, né, um filme que vale muito a pena o pessoal conferir na medida do possível. Também estreiam Invocação do Mal 4, O Último Ritual, né, de Michael Chaves, dando sequência aí a um invocaverso, né, como o pessoal costuma falar bastante. O Super Wings em Velocidade Máxima, filme também mais direcionado ao público infantil. E também o filme brasileiro O Rei da Feira, do Felipe Joffili, né? São as 4 estreias aí da semana. Seguem em cartaz Ladrões, de Darren Aronofsky, Os Roses, Até que a Morte os Separe, Caçadores do Fim do Mundo, Faça Ela Voltar, Os Caras Malvados 2, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico, SIC, Central de Inteligência Cearense. Né? São os filmes que estão aí nas salas de cinema comercial da cidade. A nossa agenda cultural, ligada principalmente ao que está passando nos cineclubes aqui em Santa Maria. Amanhã, dia 9 de setembro, o Cineclube Lanterninha Aurélio, em parceria com o projeto Diplomacia Universitária Casa das Nações, dá sequência aí ao ciclo de filmes pelos cinemas do mundo árabe, com a exibição do impactante Paradise Now, dirigido por Hani Abu Assa. A sessão ocorre no auditório da SESMA e ela é gratuita, evidentemente, a partir das 19 horas. Vale a pena conferir esse filme aí, que é um filme bem impactante. Foi, inclusive, um filme palestino indicado ao Oscar lá em 2006. Na quarta-feira, dia 10 de setembro, o Cineclube da Boca exibe o curta-metragem Os Primeiros 5 Minutos Depois que Você Se Foi, de Léo Roat. A sessão ocorre aqui no auditório do Prédio 67, no campus universitário, e a entrada é franca. Notícias do mundo do cinema. Festival de Veneza encerrou agora sexta-feira passada, né? E o filme Father, Mother, Sister, Brother, do cineasta americano Jim Jarmusch, foi o grande vencedor da 82ª edição do festival, um dos festivais mais famosos aí, do mundo, né? O Festival de Cinema de Veneza. Ele levou, então, o cobiçado Leão de Ouro. A vitória foi surpreendente, já que o filme não era apontado aí como um dos favoritos aí por parte da crítica, né? A trama é uma comédia dramática dividida em 3 partes, como o Jim Jarmusch já fez em outros filmes, inclusive, né? Passando por Nova Jersey, Dublin e Paris. Ele reúne nomes como o Adam Driver, a Vicky Krieps, a Cate Blanchett e o Tom Waits, que também aí tem vários filmes do Jim Jarmusch. Outros prêmios importantes da noite incluíram o Leão de Prata, né, que é o grande prêmio do júri, para The Voice of Hind Rajab, de Kouter Ben Ania, com temática sobre Gaza, né? Esse, inclusive, foi o filme mais aplaudido no festival e era apontado como grande favorito ao prêmio principal, mas acabou ficando aí com, digamos, o segundo lugar, né? O prêmio de melhor ator foi para Tony Servillo, por La Grazia, inclusive durante a premiação ele foi entregue pela Fernanda Torres, né, que estava lá presente, foi uma das integrantes do júri, e o Tony Servillo aí recebeu em mãos aí da nossa Fernanda, né? O prêmio de melhor atriz foi para Shin Zilei, pelo filme The Sun Rises on Us All. E o melhor diretor, também uma surpresa de certa forma, foi para o Benny Safdie, que dirigiu aí o The Smashing Machine, né, que é estrelado pelo Dwayne Johnson, o The Rock, né, e aí já começa a contar bastante essa questão aí, né, desse filme ter aí uma jornada de premiações que vai além do Festival de Veneza. Luto no cinema, né, o ator canadense Graham Greene, famoso por seu papel em Dança com Lobos, de 1990, foi encontrado morto no dia 1º de setembro de 2025 em Toronto, aos 73 anos após uma longa doença. Greene foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação como o Kicking Bird,
né, do Dança com Lobos, se você lembra bem, né, aquela parceria muito legal com o Kevin Costner nesse filme, né. A carreira dele incluiu ainda participações memoráveis em filmes como Maverick, A Espera de um Milagre, né, e que também é um filme muito tocante, né. Em 2025 ele recebeu o prêmio do governador de artes performáticas lá no Canadá. Aí fica então a nossa homenagem ao Graham Greene, né, um grande ator aí que também fez muito essa pegada, né, da abordagem indígena no cinema. O Wagner Moura deu uma entrevista à Variety e ressaltou sua busca por papéis que refletem a identidade genuína, evitando estigmas latinos após o sucesso internacional em Narcos, né? O Wagner Moura afirmou que se você consegue imaginar a quantidade de propostas que ele recebeu para interpretar, você não está errado, né? E aí ele geralmente eram propostas para interpretar traficantes, né? Ele, enquanto responsável para evitar esses estereótipos, negou a maioria desses papéis, claro que ele fez Narcos, né? Mas ele, né, recusa esse estigma. O Wagner Moura, ele retorna agora ao cinema brasileiro, né, com O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, filme que foi premiado lá em Cannes, inclusive o próprio Wagner recebeu o prêmio de melhor ator, né? Filme muito cotado aí, o Oscar 2026. Já ia te perguntar, vou aproveitar para entrevistar o Alexandre. Quem tu achas que vai representar o Brasil no Oscar? Porque a disputa tá boa. né? O Agente Secreto ou O Último Azul, né? Um desses dois filmes eu acho que... Tem grandes filmes esse ano, viu? Tem Humanas, eu já ia dizer, tem muita gente que fala do Humanas também, né? Da possibilidade, mas eu tô votando no Agente Secreto ainda. Porque é um filme que tem distribuição nos Estados Unidos, exatamente. né? Então isso facilita também a escolha, né? Mas inclusive o Agente Secreto, ele estreou agora no Festival de Toronto, né? E tá marcada a estreia aqui no Brasil pro dia 6 de novembro de 2025. Aí também vou ficar aqui na minha listinha lá de filmes, né, que eu estou aguardando, né? Esse tá lá em cima também, né? Porque eu gosto muito do cinema do Kleber Mendonça Filho. Bom, chegamos ao fim de mais um Matinê ao Vivo, em que conversamos sobre pesquisa e realização em cinema com a Marilice Daron, com uma simpatia e um grande conhecimento, né? Você pode ouvir este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e também no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac, e também @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será no dia 15 de setembro. Encerramos o matinê de hoje com a música Johnny B. Good, de Chuck Berry, que tem aquela sequência antológica do Marty McFly, né, em De Volta para o Futuro. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.